Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como você pode ver no título, neste vídeo eu vou falar os motivos pelos quais eu considero que o canal Aqueles Caras dá tão certo. Eu vou trazer uma visão tanto da parte de negócios quanto da parte de marketing. Mas antes eu vou trocar a luz aqui de trás. Acho que verde vai combinar mais. Ficou melhor. Mais natureza. Vegana, mentira, tô não. Mas enfim. Então, como eu ia dizendo, eu vou trazer os motivos que eu considero baseado nas áreas de marketing e de negócios. Eu sou formada em administração, formei em 2021, 2021, e eu trabalho no mercado digital desde 2020 como copywriter, como profissional de comunicação de escrita persuasiva. Dito isso, eu estou falando. Estou fazendo esse disclaimer para vocês saberem que eu tenho conhecimento na área, que eu não estou falando nada por vozes da minha cabeça, não. Eu conheci o canal Aqueles Caras em 2025. Não lembro exatamente a data, mas o que eu lembro é que eu coloquei o canal como o melhor canal de YouTube no vídeo de melhores do ano que eu fiz em 2025. Não lembro especificamente o dia em si, óbvio. O dia que eu conheci, não lembro. Mas foi em 2025 e 25 e eu cheguei até a colocar no vídeo de melhores do ano o canal Aqueles Caras. No caso, eu separei 10 motivos do porquê eu considero que o canal dá certo. Então, sem mais delongas, vamos a eles. O primeiro motivo que eu coloquei aqui é a produção de conteúdos leves para outras redes sociais também. Tanto o YouTube quanto o Instagram, eu não acompanho o Aqueles Caras no TikTok. Não sei se posta, acredito que poste. Posso até olhar isso. Ou aqueles caras, eles conseguem trabalhar muito bem, tanto o YouTube quanto outras redes sociais. E isso é importante. E não só com cortes de vídeo. Eles produzem conteúdos nativos daquela plataforma. Isso é muito interessante e é muito importante para a audiência do Instagram, para enriquecer o conteúdo do Instagram e para se conectar mais com a audiência do Instagram. E os conteúdos, eles seguem a mesma linha de entretenimento dos vídeos no YouTube, o que também é importante. Se eles vendem o entretenimento no YouTube, eles precisam transmitir isso também nas outras redes sociais, porque as pessoas compraram isso, compraram o entretenimento que aqueles caras geram. Ou seja, se eles venderam isso no YouTube e as pessoas compraram, que eles levem isso para as outras redes sociais também. O segundo ponto que eu coloquei aqui é potencialidades de cada membro colocadas nos lugares certos. Ou seja, a expertise, só tá vindo o termo em inglês na minha cabeça, raiva. Know-how, expertise, não, tá? Eu nem trabalho na Faria Lima, sou de Minas Gerais e só tá vindo o termo em inglês, mas o conhecimento de cada um é colocado, é colocado no lugar certo ali. E eu vou dar alguns exemplos. O Maciel é a pessoa que fica mais voltada para a parte dos negócios. E ter essa pessoa no grupo é muito importante, porque essa pessoa vai cuidar da parte burocrática, que nem todo mundo tem paciência para fazer isso. Tem pessoas que nem conhecimento possuem, mas o conhecimento aí é o de menos, porque quem desejasse fazer isso poderia, obviamente, pesquisar sobre, então o conhecimento não é tanto. Mas tem a parte burocrática que nem todo mundo gosta de fazer porque é mais chato. Só pelo nome burocrático já faz você querer fugir. Mas ter alguém voltado para essa área é muito importante e é necessário, é muito necessário, é preciso ter alguém com uma visão de negócios e essa pessoa no grupo é o Maciel. E isso também é interessante não só para lidar com a parte burocrática, mas também para trazer outras fontes de receita, para pensar em outras fontes de receita para o grupo, porque talvez os meninos, se eles fossem depender só do AdSense, do YouTube, pode ser que eles não vissem tanta vantagem no médio, no longo prazo, de continuar se dedicando ao canal. Então, a pessoa voltada para a área de negócios, ela vai pensar em outras fontes de receita,
ela vai pensar no crescimento, em tornar aquele canal um ecossistema de que você consegue ganhar tanto com AdSense, mas ganhar com outras coisas também, como no caso dos meninos, que são as publicidades que eles fazem para marcas. O Beltrão é a pessoa da comunicação, ele é um comunicador nato. A oratória do Beltrão é excelente, então ele consegue ali dentro do grupo, ele consegue organizar nos vídeos muito bem as ideias, tanto as ideias dele quanto as ideias dos meninos, que às vezes estão lá perdidos, e o Beltrão consegue trazer ali aquela organização de ideias de forma muito clara. Ele se comunica muito bem mesmo. Já o Alvinho, por ser mais velho, ele traz aquele ar de sabedoria a mais. E essa pessoa também é necessária dentro de um grupo, principalmente um grupo de jovens que não possuem tantas vivências quanto ele, apesar de ele não ser tão mais velho assim. E, gente, é nítido que o Alvinho é uma pessoa evoluída. Aquele vídeo da Pimenta, o primeiro vídeo da Pimenta, que o Maciel fez aquela sacanagem com o Alvinho. Se ele não fosse uma pessoa tão evoluída, ele iria, na primeira oportunidade, se vingar. Mas ele mostrou que ele é uma pessoa evoluída e ele não fez isso. E para vocês verem que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, e o Alvinho, no segundo vídeo do desafio da Pimenta, ele ganhou. Então, não precisa se vingar. Não pratiquem a vingança. Já o Chico, ele é uma pessoa mais disruptiva, ele consegue trazer um outro ponto que foge da normalidade ali, do fluxo normal do, do vídeo, das decisões do grupo. Às vezes isso estressa demais, porque às vezes esse ser disruptivo que surge dele, ele vai lá e muda, altera a decisão do grupo e isso acaba gerando um erro. Mas algumas vezes ele também acerta, então fica meio complicado. Teríamos que fazer, olhar quantas vezes ele errou, quantas vezes ele acertou, para ver se os dados jogam mais a favor ou contra ele. Mas ele é essa pessoa disruptiva que vai trazer um contraponto ali da ideia do grupo, e isso é muito interessante para o grupo também. O Pig é uma pessoa naturalmente engraçada, ele faz comentários, esses comentários são de uma ingenuidade, às vezes de uma ingenuidade que a gente vê que ele raciocinou para falar o que ele fala. Ele consegue ser muito engraçado, ele é naturalmente engraçado. E o Pig, muitas vezes, ele está correto na opinião dele. Já aconteceu alguns vídeos que eu assisti de ele saber qual era o resultado, saber não, né? Mas ter uma intuição ali correta sobre o resultado do vídeo, mas ele não consegue defender tanto as ideias que ele tem, diferente do Chico. O Chico ele já consegue defender mais os pontos dele e o Pig não. Infelizmente, ainda o Pig ele não consegue defender tanto o ponto de vista dele. Mas no vídeo também eu achei meio injusto, vamos dizer assim. Ah, se você tem certeza que é esse o resultado, você fala. Ah, certeza ninguém tem. Já liguei ali com certeza. Ninguém tinha certeza. Então, assim, cobrar isso dele também é uma sacanagem. Mas, enfim, Kiki é uma pessoa naturalmente engraçada e que, se aprender a defender o seu ponto de vista, vai melhorar muito, muito, muito. E, por último, o Ramon. O Ramon, ele traz ali, eu vejo o Ramon como um ponto de equilíbrio e uma pessoa que gera muita identidade para o grupo. Igual a questão da cabeça do Ramon aumentando na hora que ele começa a risada do Ramon, que é muito característica e o público ama. Então ele consegue trazer tanto identidade, símbolos para aqueles caras, como a questão da cabeça aumentando, o selo absurdo de qualidade e também a risada dele que se torna também uma marca dentro daqueles caras, e ele também é um ponto de equilíbrio, porque enquanto o Chico ele é disruptivo, ter alguém como o Ramon que vai meio que discutir ali com o Chico quando ele quer mudar totalmente o que foi decidido até determinado ponto do vídeo, e os outros meninos, como o Beltrão, o Maciel, que são bem mais flexíveis, encontrar uma pessoa que não é tão flexível ainda é interessante para conseguir ali
é ter um debate, um dilema com o Chico. As potencialidades de cada um são colocadas nos lugares certos, eles usam muito bem isso dentro do grupo. O terceiro ponto é competitividade com flexibilidade. Eles são competitivos, mas eles também são flexíveis quanto a mudanças que acontecem ali que eles não estavam esperando, geralmente vindas do Chico. Isso é interessante, eles são competitivos, mas não é uma competitividade absurda que fazem eles não darem abertura para mudanças acontecerem ali no meio do caminho. O quarto ponto são símbolos fortes replicados continuamente. Aqueles caras, eles conseguiram criar símbolos muito fortes. Alguns eu já citei, uma questão da cabeça do Ramon aumentando, como o selo absurdo de qualidade, a voz do Beltrão ali no início do vídeo. E esses símbolos, eles replicados de forma consistente, fortalecem a identidade do canal. É impossível você assistir um vídeo completo do Aqueles Caras e você não esperar em algum momento a cabeça do Ramon aumentando ou o selo absurdo de qualidade aparecendo. Então, você espera por isso em algum momento do vídeo. E isso fortalece a identidade do canal. O quinto ponto é o humor leve. Eles trazem o entretenimento, eles trazem o humor para o conteúdo, mas tudo de uma forma muito leve, não é um humor agressivo, como acontece com outros canais, ou com, no caso de humoristas, que não precisamos entrar em detalhes. Tem um público também que gosta desse humor mais pesado, vamos dizer assim, mas no caso do Aqueles Caras, é um humor muito leve e que você consegue lidar melhor com ele e não encontrar tanta rejeição como no caso do humor mais pesado. O sexto ponto, que também é muito importante para um grupo, como é o caso ali do Aqueles Caras, é a questão do respeito mútuo. Eles se respeitam muito ali. Tem as zoações, tem as brincadeiras, eles não colocam um ao outro em uma situação extremamente desconfortável. Eles fazem ali as brincadeiras, as zoações, mas sem deixar o outro desconfortável. O sétimo ponto é entender o que o público deseja. E eles conseguem trazer isso muito dentro dos conteúdos, tanto com os temas quanto com as doações. Eles sabem que certas doações, se feitas, o público, a audiência vai gostar. Então, eles sabem usar isso de forma equilibrada, e isso também é importante para gerar um entretenimento para o canal. Eles sabem usar bem, entender o que o público deseja, e eles conseguem inserir isso muito bem dentro dos conteúdos. O oitavo ponto que eu já até elogiei em um comentário lá no Instagram, é a questão da edição. Gente, a edição dos vídeos do Aplicadas é muito boa. Eu fico imaginando o trabalho que o editor ou os editores, eu imagino que seja mais gente, e os editores possuem. Meu Deus do céu, é uma edição muito bem feita, uma edição intencional e não é uma edição simples, então é cheia de efeitos visuais e isso para um conteúdo de entretenimento, como é o caso deles ali, que já trazem um cenário muito simples, você enriquecer isso com a edição é muito importante para o caso de vídeo de humor, de entretenimento. Então a edição, ela ajuda ali a fortalecer os símbolos, como a cabeça do Raul aumentando, a questão do selo, absurdo de qualidade, que às vezes o editor coloca, e ele consegue também dar mais dinamismo para o vídeo. Como as outras coisas, isso é muito, muito, muito importante. O nono é a consistência, tanto a consistência na produção de conteúdo para o YouTube, quanto a consistência dentro do Instagram. A média de publicação dentro do Instagram é muito boa e a média também de publicação no YouTube, apesar das pessoas pedirem mais conteúdo, obviamente, se vierem, né? Vamos postar, mas a média de 2 vídeos por semana, que parece que eles estão postando 2 vídeos por semana, para o YouTube já é muito, muito bom. E o tipo de vídeo que eles produzem já é muito bom. Porque, gente, dá um trabalho. Aqui eu tô gravando sozinha. E eu tenho trabalho. Imagina esses meninos com uma baita estrutura ali por trás. É muita gente envolvida, precisa pensar também em roteiro. Aí, no caso deles, precisam trazer pessoas de fora que vão dar ali a dinâmica do vídeo. Então, é muito complicado. Aqui eu já sei que é trabalhoso eu gravando sozinha.
quem dirá eles? E o 10º motivo que eu coloquei aqui é replicar o que dá certo. Gente, isso é um dos pontos mais importantes para quem trabalha com produção de conteúdo, é você perceber o que está dando certo e você replicar isso. Os meninos fazem isso tanto nas questões das brincadeiras, na forma que eles lidam lá um com o outro, quanto na questão dos formatos de conteúdo. Apesar de não ser um tópico do vídeo em relação a por que eu considero que dá certo, mas pode acontecer de alguém falar que o canal dá certo porque os meninos já possuíam, alguns deles já possuíam uma audiência antes do canal, e também por causa do Cazé, do Casimiro, dele reagir a alguns vídeos, então trazer a audiência do Cazé para aqueles caras, mas isso é um empurrão inicial para o canal se manter no médio e longo prazo, ele precisa ir muito além disso. Óbvio que a audiência e o Cazé ajudaram assim, no início, mas para o canal ele seguir e ele dar realmente certo, isso daí não é um grande ponto não, porque por mais que o Cazé, por exemplo, meio que forçasse as pessoas reagindo a vários vídeos daqueles caras, se o canal realmente não fosse muito bom, ele não ia para frente. Não tem como você vender algo que as pessoas não estão gostando. Mesmo que o Cazé tenha uma baita comunidade, os meninos também tenham a sua audiência ali antes daqueles caras, alguns deles. Eu acredito que ali era mais, poderia ser o Chico e o Beltrão, para ter uma audiência grande, nem sei. Eu acredito que o Chico, porque ele participava dos vídeos com o Cazé, os meninos participavam com mais frequência e aparecia nos vídeos, né? Não sei se o Beltrão, o Maciel aparecia com tanta frequência quanto o Chico. E falando de forma muito particular, eu genuinamente acredito que, mesmo sem uma audiência inicial, sem ter o Casimiro por trás, que o canal daria certo. Pode ser que ele demoraria um pouco nessa parte inicial, porque ele teve, obviamente, um boom de audiência vinda de perfil no Instagram, dos meninos, que eles já possuíam, vindo do Casé, mas, mesmo se não tivesse esse boom de audiência, era um canal que daria certo, mesmo que demorasse um pouquinho mais para as pessoas conhecerem. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu melhoraria. Eu coloquei até como melhoraria, mas melhoraria, porque o canal já é muito bom, mas nada que não dê ainda para melhorar mais. Os pontos que eu coloquei aqui é trazer temas por questões mais sociais. Eu sei que é um canal de entretenimento e trazer mais esses temas sociais pode gerar, às vezes, medo de, das pessoas de fugir dessa parte de entretenimento ou das pessoas não abraçarem tanto a ideia, mas sabendo trabalhar e os temas que eu vou falar aqui, alguns, para dar exemplo, eu acredito que são temas que podem ser trabalhados dentro do canal e que serviria de incentivo para as pessoas, para a audiência. Porque, querendo ou não, a partir do momento que você começa a produzir conteúdo e que você tem uma grande audiência, você passa a exercer, mesmo que minimamente, uma influência sobre aquela pessoa. Então, alguns temas, por exemplo, voltados para a parte mais social, que eu traria para os vídeos do canal são quem é o garimpo, porque isso incentivaria a questão talvez da separação do lixo, ou das pessoas terem um cuidado maior com o descarte do lixo. Então eu traria quem é o garimpo, traria quem foi curado do câncer de mama, quem foi curado do câncer de próstata, quem é um professor de escola pública, quem é o doador de medula óssea, ou quem já recebeu uma doação de medula óssea, porque esse tipo de coisa e vídeos no YouTube, eles perduram por muito tempo. Então, trazer esse tipo de vídeo é um incentivo para as pessoas serem doadoras de medula óssea, para as pessoas, mulheres, a depender da idade, até filhos, porque o canal ele pega um público mais jovem, para os filhos incentivarem os pais a fazerem o exame de mama, fazerem o exame de próstata. Então, assim, um vídeo para esses temas, eu acredito que é uma forma de influenciar positivamente as pessoas. E também, não só em relação a temas, eu coloquei aqui outra ação que eu faria para aumentar assim, o ecossistema do Aqueles Caras
pensando em aumento de receita. O que eu coloquei aqui é a criação de um e-commerce, de uma loja online. Eu sei que, obviamente, isso dá muito trabalho, colocar produtos próprios da marca dentro desse e-commerce, e eu acredito que trabalhar um MVP, um mínimo produto viável, é algo que poderia ser feito ali para não gerar um grande custo para a empresa, mas que desse para fazer um teste. Então, colocaria camisetas, colocaria canecas, colocaria jogos, igual tem os, os vídeos de brincadeiras, de jogos que os meninos já fazem ali. Então, eu pensaria em alguns jogos que poderiam ser personalizados com aqueles caras. E em questão aqui dos jogos, de camisetas, uma outra coisa também, se não fosse ter um e-commerce, seria fazer parcerias usando aqueles caras e uma outra marca que já produz o produto que eles querem colocar no mercado, vamos supor. Entrar com uma colega ali, aqueles caras e sei lá, Insider com blusa, aqueles caras de Lego, aqueles caras de tal, de tal marca. E pensar em algumas collabs, assim, acho que ficaria bem legal também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e principalmente de se inscrever no canal. A curtida vai ajudar o YouTube a entender que este vídeo é bom e se inscrevendo no canal você não vai perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.